não estava nem na pauta hoje, mas ontem me apareceu um vídeo relembrando uma treta que teve entre Casares e o Marco Aurélio Cunha. Na época foi na Gazeta Esportiva essa treta que aconteceu. Vocês se lembram disso? Tem uns 12 anos atrás. O Marco Aurélio Cunha, ele estava participando lá do programa. Daí ele falou sobre a diretoria do São Paulo permitir que torcedores da organizada tivessem acesso a áreas internas do clube, que segundo ele não era correto, segundo o Marco Aurélio Cunha. Pelo que eu entendi foi isso mais ou menos. E mostrava que a gestão do Casares ali tinha meio que... a gestão na época do São Paulo tinha perdido um certo controle do ambiente social, tá? Na época, o Casares, ele era diretor de comunicação e marketing do São Paulo, Júlio Casares. Daí ele ligou pro programa da Gazeta Esportiva Mesa Redonda. Ele acabou rebatendo o Marco Aurélio Cunha, tá? Ele acabou rebatendo o Marco Aurélio Cunha e falou sobre... e deu a sua versão sobre esse ocorrido lá na época. Cara, daí ele entrou no ar. Nesse dia eu assistia nessa época bastante a Gazeta Esportiva. Eu não perdia um. Nessa época eu assistia pra caramba. Não tinha canal e tal. Eu sempre acompanhava vários programas do São Paulo. Depois que eu criei canal, a gente tem nossas informações e tal, né, mano? Nossas apurações, nosso trampo aqui. Eu já não vejo muito, tá? Mas vocês lembram disso? Daí me apareceu ontem essa entrevista, mano. Eu até falei, mano, vamos relembrar isso uma hora, né? Vamos rever então, relembrar essa treta aí. Segura a peteca aí, Cezão. Essa treta do Casares e o Marco Aurélio Cunha. Vamos lá. Doutor João Batista, o Júlio Casares já está na linha? Já está? Bom, Júlio, obrigado pela audiência. Você também é um homem de televisão. Você sabe que a gente tem uma limitação de tempo, mas obviamente não poderemos deixar de colocá-lo. É sempre um prazer quando você está conosco aqui no Mesa Redonda. Boa noite, Júlio. Boa noite, Flávio. Boa noite, amigos da mesa. Eu serei muito objetivo, até porque hoje o programa tem um novo formato a partir de hoje. Eu acompanho. É verdade. Sou aí um telespectador. Respeito muito o Marco Aurélio Cunha, mas em nome da verdade eu preciso esclarecer alguns fatos. Primeiro, vereador Marco Aurélio Cunha, eu não sou mentiroso e não admito que o senhor coloque isso para mim. Eu não sou mentiroso. Isso nós vamos falar pessoalmente. Em segundo... Eu não sou mentiroso. Pegaram aí já, né? Eu não sou mentiroso, eu não admito isso. E a gente vai conversar pessoalmente. Tipo, né? Fazendo talvez ali uma ameaça aí pro Marco Aurélio. Pessoalmente a gente se resolve, hein? Mais ou menos assim, tá? Vamos lá. Em segundo lugar, eu quero deixar bem claro... Júlio, em que questão eu coloquei que você... Eu nunca falei, deixa eu falar. Eu vou falar, depois o senhor fala. Deixa eu falar, depois o senhor fala. Você tá nervoso? Já ficou puto. Vocês viram? Já ficou putinho, Casares. Vamos voltar aqui, ó. Do nada já aumentou o tom, né? Esse é o Casares, rapaziada, lá. Admito que o senhor coloque isso para mim. Não admito. Sou mentiroso. Isso nós vamos falar pessoalmente. Não sou mentiroso. Quero deixar bem claro. Júlio, em que questão eu coloquei que você... Eu nunca falei, deixa eu falar. Eu vou falar, depois o senhor fala. Deixa eu falar, depois o senhor fala. Você tá nervoso, por favor. Júlio? Tá nervoso? Eu nunca falei Tá puto. que o processo eleitoral não deve ser discutido. Ele deve ser discutido no âmbito do Conselho Deliberativo. Aliás, coisa que o senhor nunca fez. Aliás, Conselho Deliberativo que o senhor tem muitas faltas. Talvez por algumas atribuições na Câmara Municipal de São Paulo. Eu gostaria que o senhor falasse, inclusive, de projetos de lei que o senhor tem feito. Tem todos no meu site lá. O Poder lá. Executivo, que deu ao estádio do Corinthians benesses, está aí para todo mundo ver. Em terceiro lugar, quando o senhor admitiu que votou sim na prorrogação de mandato, isso foi muito claro, o senhor admitiu e é importante que o faça. Claro. O senhor também tem que admitir que a prorrogação dos mandatos para conselheiro para 6 anos, que o senhor também votou a seu favor, como todos os conselheiros votaram a seu favor num mandato que era de 3 para 6 anos. Voltou ou não voltou, vereador Marco Aurélio? Então, por favor, antes do senhor falar que eu sou mentiroso, eu é que peço respeito. Eu não entendi aonde eu... Você vê que ele fala esse negócio de mentiroso machuca bastante ele, né, mano? Vocês perceberam? Né? E ele meio que... Eu sinto que nessa fala do Casares,
quando ele fala vereador Marco Aurélio. Eu acho que nesse momento, quando ele fala isso, ele repete isso algumas vezes, tá? É o que eu senti, tá? Minha interpretação. Eu acho que ele fala isso usando o vereador meio que para menosprezar, talvez, entre aspas, o Marco Aurélio, para meio que queimar, talvez, o filme dele com a torcida, porque ele é vereador e poderia somente ser conselheiro, né? Focar somente no São Paulo. Então a leitura que eu tive foi mais ou menos essa, né? Seu vereador Marco Aurélio, porque, tipo, você não é só conselheiro, você tem uma outra função, né? Você é vereador, né? Então, eu acho que ele, nessa fala, eu acho que eu sinto que ele quis menosprezar o Marco Aurélio. Vamos lá. Eu falei que o senhor é Eu sou mentiroso. um homem de vendas, mas entendo de futebol. E essa presunção do senhor falar que só o senhor entende de futebol, isso é feio, vereador Marco Aurélio. Não é bom, entende? Vereador. Os cronistas entendem, os dirigentes entendem. E o senhor estava no Japão, sim. Títulos que nós comemoramos juntos. Mas o senhor estava lá como funcionário do clube. E qual é o muito bem problema? remunerado, e um funcionário do clube vindo pelo São Paulo pelas mãos de Juvenal Juvencio. E por fim, para terminar o meu pouco tempo aqui, mas com muita sobriedade, tranquilidade, eu quero dizer o seguinte, que não há como comparar Juvenal Juvencio a essas figuras que foram mostradas aí. O Juvenal é um vencedor, Concordo. O Juvenal é um visionário, e nós todos estamos, como verdadeiros São Paulinos, ajudando o São Paulo a melhorar essa situação. Os funcionários voluntários, os ajudantes voluntários. Eu não tenho nada como profissional remunerado, mas é importante esclarecer que o senhor estava no campo, em Tóquio, como profissional remunerado. Então, antes de falar que sou mentiroso... Profissional remunerado, você era um profissional de São Paulo e ganhava dinheiro, né? Na época lá do Mundial lá. Mas qual que é o problema de falar isso? Se ele foi contratado e é pago para ser um profissional remunerado, né? Qual que é o problema? O problema é dele? Não, né? Convidaram ele? Então, o Casares aqui eu sinto que ele também nessa fala ele quis meio que menosprezar o Marco Aurélio. Você ganhava dinheiro de São Paulo, mais ou menos assim. Mas o Casares hoje é presidente, ele ganha dinheiro de São Paulo. Ele recebe. Ele é um profissional remunerado como presidente. Então, você vê que ele tenta falar umas paradas meio que pra queimar, talvez, na época ali, o filme do Marco Aurélio. Campo, em Tóquio, como profissional remunerado. Então, antes de falar que sou mentiroso, por favor, em nome da nossa relação, que foi muito boa sempre, sempre admirei o senhor, mas mentiroso eu não sou. E não admito que o senhor, vereador, coloque essa pecha em cima de mim. Não vai colocar. Portanto, em nome da instituição de São Paulo... Eu não sou mentiroso. Você não adianta inventar que eu sou mentiroso, que isso não vai acontecer. Mais ou menos assim, né? Eu não aceito, né? Eu não aceito que me chama de mentiroso. É o Casares, né? Persevera aí, ele não gosta, hein, mano? Ele não gosta, ó. De novo, tá puto, hein? Coloque essa pecha em cima de mim. Não vai colocar. Portanto, em nome da instituição de São Paulo, em nome dos patronos, Laudo Nadel, Manuel Raimundo e Juvenal Juvencio, e grandes outros presidentes como Paulo Amaral, Fernando Casal de Rey, José Augusto Bastos e outros, o senhor não pode mentir numa rede de televisão. Eu só falei o seu nome... Eu jamais menti. Não. O senhor está me chamando de mentiroso. Não. Eu falei que o senhor votou na prorrogação do presidente Juvenal e agora o senhor admitiu. Portanto, Peraí, eu admiti não, eu falei antes do senhor. Quero agradecer a mesa redonda e vamos conversar pessoalmente. E não falte ao Conselho Deliberativo. É lá que o senhor tem que discutir, não na mídia. Não na mídia. O senhor não contribui para o São Paulo dessa forma. Eu contribuo discutindo sim. no Conselho Deliberativo. Contribuo, e mentiroso, sim. sabe quem é? Nós vamos falar pessoalmente sobre isso. Essa parte é engraçada, né, mano? Mentiroso, sabe quem é? A gente vai conversar sobre isso depois. Pessoalmente, né? Tá puta, não gosta não, rapaziada. Mano, chega a ser até engraçado, velho. E mentiroso, sabe quem é? Nós vamos falar pessoalmente sobre isso. Vamos continuar o debate ou só a voz dele que vai sair? Eu não estou debatendo, eu estou tendo um direito de esclarecimento. Eu Então, não estou debatendo. Quando o senhor esteve aqui, eu não liguei para o senhor. Poderia ter ligado. Poderia. Eu estou lhe dando voz. Então, Não é o senhor que está me dando voz. Quem tá me Não, dando voz sou é a eu rede que sim. acessa televisão. Não. O senhor manda, se eu posso entrar ou não. com a minha O senhor é sugestão. presunçoso. Com a minha sugestão. Eu liguei. Pergunte. E se foi com a sugestão, se você ligasse no programa passado, eu daria também voz. Agora, para debater no Conselho Deliberativo. Eu vou no conselho, debati,
Votei sim na prorrogação do mandato. Disse isso antes do senhor chegar. O Conselho Deliberativo também. Eu disse, mas é óbvio, uma coisa segue a outra. Não, é impossível... Então fale, é importante falar. Mas isso é claro. Não, é óbvio que uma coisa segue obrigatoriamente a outra. Mas não há como segmentá-las. O telespectador entender. Isso. O senhor votou também na prorrogação de candidato a conselheiro. Aliás, que é uma aberração o presidente ter 3 anos e o conselho 6. Não é não, porque claro o presidente tem direito a uma reeleição de mais 3. Todos têm, todos têm, todos têm. Em nome da atividade da mídia, o senhor falou que eu sou um homem de vendas, eu estou aberto a falar de futebol com o senhor a hora que quiser. Sim. Agora, não falte no Conselho Deliberativo. Eu não falto. O senhor é médico, Sim. o senhor é vereador, eu gostaria de ouvir projetos, porque eu votei no senhor. O senhor veja no meu site. Eu quero ouvir projetos de lei no âmbito municipal. O senhor está mudando o foco da questão, porque o debate aqui é de futebol, é político do São Paulo. Agora, eu convido o senhor aí ao meu site, eu tenho um projeto premiado pela Assembleia. Mas porque o senhor não acompanha, o senhor não acompanha. Se o senhor acompanhar, o senhor vai ver... Eu votei no senhor, é assim que o senhor trata o eleitor, eu votei no senhor. Eu não quero... O Casares tá parecendo aquele cliente chato. Eu sou o cliente, né, mano? Mas eu que sou o cliente, eu tenho direito. Né? Eu votei no senhor. É assim que você trata um eleitor seu, né, mano? Você viu? Ele tá bravo com o Marco Aurélio aí, ó. Tá bravo, ó. Mas o Marco Aurélio tá falando que tinha, na época, os projetos lá no site, né? Eu votei no senhor. É assim que o senhor trata o eleitor, eu votei no senhor. Ajude o São Paulo de forma voluntária. Eu ajudo. Não só de forma remunerada. Não, ajude o São Paulo de forma voluntária. Eu acho... Não só de forma remunerada. Isso. E respeite o Juvenal Juventus. Ajude o São Paulo não só de forma remunerada, né? Tipo, querendo falar, né, mano? Ó, ele só ajudou o São Paulo quando tava recebendo, né? Agora, né, não ajuda, mais ou menos assim. Então, o Casares nessa entrevista, ele quis expor as paradas aí, na época não lembro muito, não acompanhava muito o bastidor, né? Mas ele quis meio que mostrar que o doutor, ele só trabalhava no São Paulo por conta de grana, mais ou menos isso, né? Foi a sensação que deu a entender nessas declarações aí do Casares na época. Eu acho só de forma remunerada. Isso. E respeite o Juvenal Juventus. Eu respeito mais do que o senhor. Eu respeito mais do que o senhor, porque eu não puxo o saco dele. Eu não... Chamou de puxar saco. Essa parte eu não tinha lembrado, hein, mano? Chamou o Casares de puxa-saco, hein, mano? Olha lá. Falou que o Casares puxava o saco do Juvenal Juvencio. Puxa o saco dele. Eu não puxo o saco dele. Eu não sou, eu sou um dirigente. O meu filho é neto dele. Novamente. O meu filho é neto dele. Nós temos uma relação de absoluto respeito e carinho. O fato de eu criticar e eu respeito. Qual foi o dia que eu desrespeitei? Qual foi o dia que eu desrespeitei? Só que eu não tenho medo, doutor Júlio. Eu não tenho medo. Você chama de mentiroso, você respeita a minha pessoa. Eu vou dizer sempre. O mentiroso de novo, ó. Ele tá inconformado, mano. Tá inconformado que chamou de mentiroso. Doutor Júlio, eu não tenho medo. Você chama de mentiroso, você respeita a minha pessoa. Eu vou dizer sempre. Primeiro, o Danilo que o senhor disse nega veementemente que ele tenha convidado dirigentes de organizada lá. Nega veementemente. O senhor disse isso. O senhor disse isso. Nunca tive essa relação. Mas o senhor disse que eu quero dizer, como o senhor falou há pouco, um sócio me disse, eu trabalho com as informações que me chegam. Não é a minha área. Sim. Não é a minha área. Quando não interessa, não é a sua área. Quando não interessa, nós vamos discutir no alto nível. Eu acho, vamos. Não, o que o senhor disse, eu não falei que o senhor é mentiroso. Vamos chamar de Vossa Excelência que o senhor é vereador. Eu nunca baixei o respeito e nunca disse que o senhor era isso ou aquilo. Mentiroso não. Eu não admito. Eu não admito que o senhor em rede nacional fala que eu menti. Eu não vou admitir. Eu não sou mentiroso. O que o senhor disse, o senhor votou, e é isso que me deixa satisfeito. Hoje o senhor disse em rede nacional, eu votei na prorrogação do presidente. Mas nunca neguei isso. Todo mundo saiba disso. Mas é claro que é, eu nunca neguei. Nunca neguei. Eu não nego o que eu faço. É importante assumir. O que é importante é o senhor assumir. Programa de grande audiência e grande respeito. O que é importante é o senhor assumir. Não pode ser comparada às presenças históricas que foram colocadas. Ele parece uma matraca, né, mano?
o Marco Aurélio quer se defender, falar um pouquinho e não deixa, irmão. Parece uma matraca, velho. Isso o senhor Eu entrar. quero agradecer Flávio Prado, eu quero agradecer a Chico Lang, a Vanderlei Nogueira, porque esse é o debate. Agora eu peço que o vereador... Mas não é debata gritando no o debate. Deliberativo. Os meus 5 minutos foram embora, eu agradeço e viva o São Paulo. Os trabalhos dos voluntários pelo São Paulo é que engrandecem o São Paulo. Muito obrigado. Vamos continuar, Só então. deixar bem claro que em nenhum momento alguém disse aqui que o Juvenal Juvencio era o Hitler ou não. E eu Nós fui o pegamos primeiro a dizer que não gostaria dessa comparação. Nós pegamos um conteúdo ele tá histórico... redundante, Flávio. Não, nós pegamos um conteúdo... Eu não saí da linha ainda, Marco Aurélio. Não, mas só para Mas é redundante. só para ficar bem claro. Eu falei antes de você. Eu tô aqui ainda, viu? Mais ou menos assim, rapaziada. Ó, eu tô ouvindo, hein? Eu tô aqui ainda, viu, Marco Aurélio Cunha? Eu Pra ficar falei bem antes claro de você, que Júlio temos de- Casares, que eu foi não feito- concordava. Porque eu não consegui entrar antes, porque eu ia falar antes. Mas E não tem problema então, disso. mas eu falei Agora, o senhor antes fala de que só o você. senhor entende de futebol? Aí ele é brincadeira. Não, não sou só eu que brinque entendo, comigo. não. Agora, antes de chamar de mentiroso, veja a minha biografia. Veja a Tá? minha. Isso eu não admito. Veja a minha biografia. Eu Veja a não minha. sou de mentiroso. Mas eu não. Mentiroso não. Eu disse que a. Não sou. do Eu fato- ofendi o senhor, Eu o senhor disse. me chamou de mentiroso. Eu não admito. eu não chamo- ofendi o senhor, apenas disse que o senhor votou na prorrogação. E o senhor... Esse não é o Em rede assunto. nacional, o senhor colocou isso. O Marco Aurélio Cunha alugou um triplex na cabeça do Casar, João. Mas eu não lembro se ele chegou a usar a palavra mentiroso, mano. Eu não lembro, sinceramente não me lembro se ele chegou a falar isso, né? Talvez ele quis dizer algumas coisas ali e o Casares meio que interpretou, né? Que ele mentiu, mais ou menos assim. Sinceramente eu não lembro, tá? Se ele chegou a usar essa palavra. Mas eu vi essa entrevista na época ao vivo, mano. Mas tem mais, acabou não, mano. Normal. Você vai Isso é insistir. democrático. Você vai continuar insistindo, batendo na mesma tecla. Não O que vou nós bater estamos na mesma debatendo tecla. aqui. É que eu não admito que ninguém me chame de mentiroso. Olha minha biografia. o senhor disse- E o que eu fiz ao São Paulo. Os contratos e as verbas que eu trouxe para o São Paulo. Mas eu não falo que só eu entendo de marketing, só eu entendo de vendas, como o senhor colocou. Mas eu Não, não quero disse que ouvir o que senhor é todos desse entendem de ramo. futebol. O senhor Por é favor. desse ramo. O senhor é Ficamos desse pra ramo. conversar no Conselho Deliberativo. Vamos, E sem a hora que o apologia senhor, do caos. a hora que E o senhor sem quiser. apologia do caos. A hora que o senhor quiser. Sem apologia do caos. A hora que o senhor quiser. Não, Voluntariamente. não. Isso é uma grande Voluntariamente. bobagem, porque muitos Foi o serviços. presidente Juvenal que reconduziu o senhor a um trabalho remunerado. E qual o Foi problema? presidente Juvenal que não tem problema E nenhum. qual o problema? Mas foi ele quem reconduziu o senhor a um trabalho remunerado. Quem me reconduziu, junto com ele, foi o grande Marcelo Portugal Grande, Gouveia. pessoa que eu respeito. Isso. Mas foi a pedido do presidente Juvenal também. O senhor sabe presidente- disso melhor que eu. e eu não E o fico- senhor sabe como o senhor saiu do São Paulo, que foi uma grande injustiça. Quando Sim. o senhor saiu do São Paulo, foi uma grande injustiça. O Muito senhor sabe obrigado. como o senhor saiu do São Paulo. Isso. Foi uma grande injustiça. Portanto, eu sempre apoiei o senhor dentro do São Paulo. Agora o senhor me chamar de mentiroso. Não, a versão dos Parabéns à fatos, Rede Gazeta em produzir um direito de resposta como esse. a versão do Não fato vai que me o senhor chamar de mentiroso colocou mesmo. não é verdadeira. Não vai me chamar de mentiroso. Não, então diga aos sócios, diga aos sócios o que Não, eu aconteceu. digo a todo mundo. Diga aos Eu digo sócios a que todo houve mundo. Eu digo a provocação hora que o senhor dos quiser. sócios. Ao sócio, ao conselheiro. Diga ao Mas sócio. o senhor foi eleito pelo sócio assim como eu fui. Então o senhor vai dizer ao Assim como sócio eu. que é mentira. Vamos falar no O conselho. senhor vai dizer ao sócio que é Vamos discutir mentira. no conselho. O senhor Faça diga, o que quiser. o seu voto é do sócio, diga a ele que é mentira. Sempre, eu respeito o Diga ao sócio que é mentira o que história. aconteceu. A treta tá quente, hein? Ficou submisso ao Poder Executivo e permitiu benefícios públicos para o estádio do Itaquerão. Não é verdade, O senhor votei permitiu. contra. O senhor permitiu. Portanto, vamos conversar em alto nível Eu dentro do Conselho do São Paulo. Eu votei. Vamos conversar dentro do conselho, em alto nível. A gente tá vendo o alto nível. Se ao vivo tá assim, irmão, imagina por trás das câmeras. Você é louco, mano. Eu ia querer ver o alto nível. Conselho Deliberativo. Vamos voltar ao que o senhor quiser. Desculpe, eu tinha 5 minutos, eu estendi um pouco. Se o senhor quiser, vamos mas fazer em um nome da debate razão, juntos. em nome da Vamos dinâmica do fazer um programa, debate fica a minha juntos. colocação. Muito obrigado. Chamou pro debate junto aí, ó. Marco Aurélio Cunha. Legal, ó. Mas eu acho que o Casares aí não ia, né? Mas foi legal. Fazer um debate juntos, Júlio Casares, ao vivo. No tempo oportuno. Não, agora. No tempo oportuno, não. Eu tenho que me preparar ainda, né, mano? Tem que fazer aquela ponte, mais ou menos assim, né? Vamos fazer a hora que você quiser. Vamos falar no Conselho Deliberativo. Onde você quiser. Mas na hora que for possível, nós vamos fazer sim. No lugar e no horário que o senhor marcar. Perfeito. No lugar e no horário que o senhor marcar. Vamos Dentro fazer. do momento apropriado. Não, Flávio Prado, muito obrigado. Dentro do momento apropriado, ó. Casares é foda, mano. O Casares, mano, ele sempre foi assim, cara. Fique em nome da
verdade, eu respeito o doutor Marco Aurélio. Para a gente discutir agora, não me chame de mentiroso. Muito obrigado e boa noite. Obrigado, Júlio. Esclarecendo a história da matéria, em nenhum momento a matéria disse que o Juvenal Juventus... Desligou o telefone, hein? Hitler. Agora ele saiu da linha. Nós demos exemplos que tanto na política como no futebol, as pessoas que começam num determinado poder e perdem o limite do poder, elas acabam se dando mal, de um jeito e de outro. Em nenhum momento que alguém falou que é claro, mas é simplesmente só. Essa pessoa fez isso, um político, e a coisa desandou. Esses presidentes fizeram isso, a coisa desandou. Não houve uma ligação. E eu corrigi, inclusive, dizendo que o da Margaret Thatcher eu já não era um exemplo extremamente positivo do que foi. Agora, fica muito claro que o Júlio Casares está encenando, né? Ele está encenando. Pena que ele não está aqui, porque ele não deixa. É um ator. Ele quer abafar a voz. Quando alguém está perturbado, quando alguém está chateado com a questão, que defendeu o indefensável, ele realmente fica falando em alto volume. Eu não perdi minha tranquilidade aqui. Ele perdeu a linha, realmente, mano. O Casares, ele perdeu a linha. O Marco Aurélio ficou até na dele, né? Mas o Marco Aurélio também, ele não arregou, não, né? Você viu que ele retrucava, mas com respeito, né? O Casares já tava mais ignorantão, né? Falando alto, gritando, né? Tava mais puto. A verdade é que a versão que ele deu do conflito lamentável na Social de São Paulo, que não deve acontecer mais, não partiu do sócio. Não foram os sócios que levaram 18 seguranças. Não foram os sócios que fizeram, que permitiram discursos de organizada dentro do clube. Não foram. Então, essa versão é importante, porque eu não estava lá, tá certo? Eu não estava lá. Mas os relatos de todos os sócios que a mim chegaram contam a história como foi. O que é importante é o seguinte: qual é o fórum de eleição do São Paulo? É o sócio. Ele vai ter que dizer isso para o sócio, que não é verdade, que eu sou mentiroso e que ele está falando a verdade, dentro da Social de São Paulo. Se ele conseguir provar isso lá e dizer, então eu estou errado. Olha, o mais importante é que os dois tiveram espaço, são duas pessoas, dizer de novo, que eu respeito muito. Tenho o maior carinho pelo Dr. Marco Aurélio, pelo Júlio Casares, sempre... Bom, não sei não lembro qual foi o desfecho disso aqui, mano. Não sei se ficou por isso mesmo, mas eu lembro que na época eu assisti ao vivo isso aqui, cara. E isso aqui pra gente na época, né, a gente ficava assustado, né, mano? Pô, mano, hoje a gente vê isso aqui é nada, né? Isso aqui não é nada. Mas na época a gente ficava meio assim, assustado, né, mano? E foi quando o São Paulo depois começou a desandar tudo, né, mano? Isso tem uns 12 anos atrás, mais ou menos, né? Tem uns 12 anos atrás isso, mais ou menos. Então, isso aí já era um sinal do que poderia acontecer com o São Paulo nos próximos anos, infelizmente, né, rapaziada? Mas tá aí, né, mano? Tá aí a entrevista aí Entrevista não, né, mano? A treta, né, entre Casares e Marco Aurélio Cunha. Isso tem uns 12 anos atrás, mano, tem muito tempo isso. E apareceu pra mim no YouTube, né, recomendou, falei assim, vamos relembrar isso daqui, mano.